Eu sou a Fabi, bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é leitura de outubro. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me segue nas redes sociais. Os links sempre ficam embaixo do Scooby e do Instagram. No Instagram todo dia nos stories e no Scooby atualiza as leituras, então você sempre está por dentro do que eu tô lendo. Se se interessar por qualquer um desses livros ou qualquer coisa da Amazon, utilize o link do canal, que assim você me ajuda a patrocinar os conteúdos sem pagar nada mais por isso. E aproveite que estamos no Esquenta Black Friday na Amazon, então você já tem mais promoções rolando. Me segue lá no Instagram, que lá quando tem promoções legais de e-book ou de livros que estão bem baratinhos, eu sempre posto nos stories o link para vocês. Então, vamos para as leituras de outubro. Outubro foi um mês temático, como eu falei pra vocês que eu ia fazer um mês temático de Halloween, porque eu gosto muito, muito dessa época pra escolher livros assim, porque eu gosto dessa temática mais sombria, né, nos livros. Então, sempre fico muito animada quando é pra escolher os livros de outubro. Escolhi vários livros legais, né, fiz a tibiara aí temática pra vocês. Alguns livros não eram da temática de Halloween, mas a maior parte era. E foi muito legal, apesar de tive uma ressaca no meio do mês, né? Quem acompanha aqui os vlogs ficou sabendo. Eu tive uma ressaca aí no meio do mês e atrasou minhas leituras. Os livros que eu queria ler não consegui ler por conta da ressaca. Então, eu não consegui ler todos, mas eu consegui ler até que uma boa quantidade depois quando eu fui ver, sabe? Quando eu fui olhar a lista dos livros que eu li esse mês, eu li até bastante coisa, né? Então, vamos para os livros lidos, né? Vamos para as leituras de fato. Eu comecei o mês lendo a novela Carmila, do Sheridan Le Fanu. Vou deixar a capa pra vocês, porque ele no Kindle, ele tem no Kindle Unlimited. Eu gostei bastante dessa novela. Tem uma história muito interessante essa novela, principalmente por ser uma vampira mulher. Caso entre a Carmila, né, que é a vampira, com outra mulher. E naquela época eu fico imaginando o que rolou, sabe? Como foi, né, isso, como teve essa recepção na sociedade de antigamente, sabe? E eu gostei muito, achei a história bem legal, assim, bem interessante. É bem curtinho, mas é interessante, sabe? Foi bem construído, apesar de poucas páginas. E pra Carmila eu dei 4 estrelas, né? Foi uma boa leitura, foi uma leitura muito boa, gostei bastante. Eu li assim, rapidinho, né, gente? Um dia. É poucas páginas e ainda tem ilustrações na edição, então passa mais rápido. E as ilustrações da edição que tem no Kindle é muito legal também, as ilustrações são bem bonitas. Continuando com o ritmo, né, que eu tava, né, eu finalizei Coraline também, que foi uma leitura super rápida, umas 2 horas de leitura. E eu reli Coraline, né, gente, reli porque é um livro que eu já li algumas vezes e reli esse ano de novo. E eu amei mais uma vez, é uma das minhas histórias favoritas. E eu não tinha lido nessa edição, na última vez que eu li, eu tinha lido na edição antiga. E ano passado eu comprei essa de aniversário pra mim. Esse livro da Coraline, da edição especial de aniversário, com as ilustrações do Chris Jandel. E eu amei essas ilustrações. E amei essa edição porque ela é lindíssima, corte roxo, capa dura, as ilustrações são muito legais, tem umas páginas roxas e páginas pretas de divisão de capítulo. As ilustrações são em artes com traços roxos. É muito linda essa edição. Apaixonei por essa edição, por essas artes e mais uma vez me apaixonei por essa história, recomendo demais. Acho que todo mundo conhece a história de Coraline, até porque tem um filme. E pra Coraline eu dei 5 estrelas favoritado, né? Porque já é um favorito, gente. Só reli, entendeu? Então manteve ali a média de nota de sempre, que é 5 estrelas favoritado. E depois eu finalizei finalmente, né? Que já tava levando uns bons meses. Finalizei Moby Dick. Eu continuei fazendo essas leituras curtas e continuei fazendo a leitura de Moby Dick paralelamente pra terminar. E finalizei também Moby Dick esse mês, né? A parte que faltava, então finalizei. Amei, né, gente? Eu amei Moby Dick, também foi favoritado 5 estrelas. Marquei muitas coisas. Eu sempre achei que Moby Dick ia ser favoritado. E foi mesmo, né? Acabou que deu certo pra mim essa leitura. Eu amei toda a construção, a história dos personagens, sabe? Não é um livro que vai agradar a todos, porque ele é denso em algumas partes por conta de explicações marítimas de tripulação, de como funcionava o trabalho, que é bem detalhadamente que ele explica como funcionava a caça às baleias, né?
E isso pode não agradar todo mundo, pode ser cansativo para a maioria das pessoas, mas eu amo histórias marítimas e pra mim deu certo, sabe? Eu tenho interesse por isso. Então pra mim deu super certo e eu amei a história do Ismael. E pretendo reler esse livro em breve, assim, em algum momento, fazer a releitura desse livro. E depois de Moby Dick, eu comecei a ler e finalizei um livro de uma duologia de terror nacional, que é Dança da Escuridão, né? O segundo livro. O primeiro livro é Horror na Colina de Darrington, do Marcos Barcelos. Eu amei essa história. O primeiro livro eu já tinha gostado bastante, foi uma grande surpresa, na verdade, porque eu não esperava muito e acabou que eu tinha gostado muito. E esse daqui eu li e gostei também muito desse livro, dessa história, como conclui, sabe? A história cresce muito, a escrita do autor cresce muito nesse segundo volume. Esse segundo volume é mais aprofundado, sabe? As histórias, o conteúdo. Essa duologia conta a história do Ben, um Ben órfão, e acaba descobrindo que tem alguns parentes vivos, e ele acaba indo morar com esses parentes para ajudar a cuidar da prima dele novinha, né? Que é uma criança, lá na Colina de Darrington, na mansão da Colina de Darrington. Ele vai pra lá e coisas estranhas começam a acontecer e o Ben se vê envolvido em umas coisas bem macabras e misteriosas, entendeu? E quando eu falo macabro, gente, é macabro mesmo, tá? Tem umas coisas bem pesadas, principalmente nesse segundo livro, sabe? Não é coisas de fantasmas, é umas coisas pesadas mesmo. No primeiro já tem, mas o primeiro é bem curtinho. Esse aqui é muito mais, gente, muito mais pesado do que o primeiro. Mas eu amei, amei demais. E ele tem ilustrações no meio, tem cortes de jornal, sabe? Relatórios, diários. No primeiro ele tem bastante ilustração, tem também recortes e tudo mais. Mas nesse daqui, as ilustrações só são nas divisões de partes. E no meio do livro tem mais recorte de jornal, diário e tal. Aqui a gente descobre o que aconteceu pro Ben estar envolvido com aquilo tudo lá no primeiro livro. E ele acabar se envolvendo com aquilo tudo. O que rolou? E aqui a gente tem mais respostas. Eu gostei bastante do final também. Foi muito bom esse livro, eu gostei muito. Pra ele, eu dei 4 estrelas. Muito bom, recomendo demais, tá, gente? Essa duologia nacional, ele é baratinho, costuma ser baratinho, ele é da Folha Editorial e a edição também é bem bonita, corte preto e tal. Tem umas ilustrações muito tops. Mas tenha em mente que ele tem umas coisas pesadas, tá, gente? Ele pode ter alguns gatilhos para algumas pessoas. E pela primeira vez eu li Poe, gente. Eu li pela primeira vez Poe e comecei com os poemas. Eu tinha esse livro aqui desde o ano passado, de janeiro do ano passado, que eu comprei no shopping essa edição dos poemas, né? Porque eu queria ler o Poema do Corvo. É um poema super famoso, né? E é um poema muito bom. Eu já tinha lido o Poema do Corvo ano passado mesmo, mas não tinha lido o livro. E aí esse ano eu finalizei o livro, eu fiz umas marcações, gente, dos poemas que eu mais gostei. Eu acabei gostando de bastante poemas desse livro e eu não esperava. Eu não sou uma pessoa de ler poemas, sabe? De me envolver com poemas. Mas desse eu gostei bastante porque eles têm uma vibe sombria nos poemas, é bem fúnebre, sabe? É bem assim, com essa vibe. Você sente vibe sombria, entendeu? E ele é bem fúnebre na maior parte dos poemas. Eu gostei bastante desse livro. Achei bem interessante, gostei do Poe. Tem aqui um livro que é com alguns contos dele, também pretendo ler, porque eu gostei bastante mesmo dos poemas. Isso foi uma grande surpresa pra mim, né? Poemas do Poe, eu dei 4 estrelas. Depois do Poemas do Poe, eu peguei um livro que foi a decepção do mês, gente. Que foi O Poço da Ascensão, né? O segundo livro de Mistborn. Esse calhamação aqui, quase 800 páginas. E, gente, foi uma tragédia. Gente, eu comecei a ler tão empolgada porque gostei tanto do primeiro. Eu dei 4 estrelas e meia pro primeiro livro. Eu tava amando mesmo o primeiro livro, a história. E aí eu cheguei nesse livro. Esse livro foi tudo que eu não queria que ele fosse. Ele desandou totalmente. A construção dos personagens não gostei. Para o caminho que estava indo também não gostei, sabe? Porque no final do primeiro livro tem uma grande mudança, que a gente sabe que vai ser uma grande mudança para o futuro dos personagens. No finalzinho do primeiro livro. E aí chega nesse, desandou os personagens que eu gostava eu já não gosto mais. Os que eu não gostava acabaram tendo bastante destaque. Uma coisa que eu não queria que acontecesse, mas de maneira nenhuma, que eu não ia suportar se isso acontecesse, eu ia odiar.
aconteceu. Então, tipo assim, foi isso aí. Eu reclamei demais desse livro. Esse livro tem muito romancezinho adolescente que foi insuportável, porque o casal é um casal que eu não gosto, entendeu? E eu comecei a desgostar de quem eu gostava. Só gostava, só nesse livro aqui eu só continuei gostando de um personagem. Então, é isso, sabe? Foi difícil, dei 3 estrelas porque a fantasia e a construção de mundo ainda é bom. Só que aqui o foco é realmente nos personagens. É o segundo livro de trilogia, sabe? Desenvolvimento de personagens. Mas é um desenvolvimento que eu não gostei. Eu só posso dizer isso. Não gostei do desenvolvimento dos personagens daqui para onde estava indo. O foco, quem ganhou o foco aqui é um personagem que eu não gosto mesmo dele desde o primeiro livro. Então dei só 3 estrelas realmente pela construção de mundo, pelo Sazed, que é um personagem que eu gostei muito, que eu gostei desde o primeiro livro, e esse livro aqui ele tem um destaque muito bom também. Gostei, ele é um personagem secundário, mas ele tem bastante destaque aqui, né, com perspectiva dele. Então eu gostei das partes do Sazed e da construção de mundo, que é muito bom, apesar de ter ficado em segundo plano. O resto, não gostei. Até o final, não gostei, sabe? As cenas de ação são legais, mas o que acontece, sabe? Não gostei. É isso, eu tô zero vontade de ler o terceiro livro. Vou ler porque quero ler a segunda trilogia. Então eu tenho que passar pelo terceiro livro e eu já tenho ele aqui em casa, já tem bastante tempo. Tem que passar por ele de qualquer jeito e eu vou tentar, sabe, gente? Talvez abandone, mas eu quero tentar porque eu já tenho ele aqui. Tentar, se for muito ruim assim que eu não aguentar, eu vou pular, vou ler resumo do final e vou pular para a segunda trilogia, que é que eu tô com vontade de ler mesmo. Porque esse livro me deu ressaca, gente. Eu forcei tanto pra ler ele sem estar com o mínimo de vontade de estar odiando a história e estar lendo 800 páginas, que me deu uma ressaca sinistra, que eu fiquei quase 2 semanas sem ler nada nesse mês de outubro. Eu poderia ter lido muito mais coisas, porque eu tava naquela vibe leitora muito boa no começo do mês. Aí veio o Mistborn e acabou com o meu cronograma inteiro. Eu ia ler outras coisas, não consegui. Então, fiquei bem chateada até, sabe? Ainda me deixou de ressaca, apesar de ainda ter, além de eu ter lido um livro que eu não tava gostando, que pra mim desandou toda a história, ainda me deu ressaca, entendeu? Então foi um conjunto de decepção, sabe? É isso aí. Mas aí eu tava de ressaca, não conseguia ler nada, foquei em estudar. Aí por acaso saiu um cartaz do filme do Amante de Lady Chatterley, que vai sair na Netflix. É uma adaptação de um livro clássico do D.A. Lawrence, que é um clássico lá dos anos 20. E é um clássico bem polêmico, teve muita polêmica sobre a publicação dele, sobre pirataria com ele lá no passado. Tinha essas coisas, as pessoas faziam essas coisas. Era bem mais complicado, mas fazia, né? É um absurdo. Então, tipo assim, ainda teve o caso da pirataria que ele passou. Foi polêmico porque era um livro que fala muito de relações sexuais de forma bem aberta, o que não era comum para aquela época. As pessoas da Inglaterra eram muito conservadoras, né? Então, isso deu um bafafá esse livro, vamos dizer assim. E aí vai sair uma adaptação na Netflix, não é a primeira, já teve outras adaptações, mas vai sair uma recente com aquela atriz que faz The Crown, que faz a Lady Di em The Crown. E aí eu vi o cartaz, porque a Antofágica está lançando uma edição desse livro, eles postaram a capa da série, eu vi, eu falei, agora eu vou ter que ler. Eu lembro que no começo do ano, mais ou menos, a Tatiana Feltrin fez um vídeo desse livro, eu até assisti. Não lembrava muito sobre a história, mas eu lembrava que a Tatiana Feltrin não tinha gostado muito desse livro. Ela, tipo, achou meio mais ou menos, vamos dizer assim. Aí, eu falei, vou ler. Aí eu peguei ele no Kindle em inglês, que tem no Kindle Unlimited a versão em inglês. Aí eu peguei e comecei a ler e li o primeiro capítulo em inglês. E logo o primeiro parágrafo é um surto, sabe? O primeiro parágrafo é um início incrível. E aí eu falei assim, gente, eu preciso ler esse livro. Preciso. Aí eu peguei a edição da Penguin, né, no e-book e li esse livro. E foi tudo pra mim, me tirou da ressaca. O livro tem 600 páginas no e-book. No físico ele tem umas 560, eu acho. E no Kindle ele tava com 608. Gente, eu li esse livro em 3 dias. Mas foi um surto completo. Eu tava com uma ressaca sinistra de quase 2 semanas. E eu li esse livro clássico em 3
Dias, eu amei essa história, eu amei o contexto, amei as críticas sociais que o autor bota. Toda a questão feminina desse livro é fortíssima, sabe? Conta a história da Constance, ela é uma jovem da Inglaterra, de uma família intelectual, e ela acaba se envolvendo com Clifford, que é de uma família aristocrata. E aí eles decidem se casar, o Clifford precisa se casar. Então eles se casam, só que está na guerra, né? A Primeira Guerra Mundial. Então o Clifford foi pra guerra. Aí ele volta, eles têm um mês de lua de mel e ele volta pra guerra de novo. E aí quando ele volta depois, ele tá paraplégico. Então ele não consegue mexer da cintura para baixo. E eles não conseguem ter relações nenhuma. Eles acabam se mudando para as minas de carvão, né? Para casa próxima às minas de carvão, onde a família dele é dona, que ele vai ter que administrar. Então a Constance vai para esse lugar contra a vontade, porque ela não tem o que fazer, ela é casada, ela tem que ir com o marido dela e ela odeia esse lugar. A paisagem cinza, a cara das pessoas, das minas, ela odeia tudo aquilo, ela não gosta da casa, ela não gosta de nada daquilo. E ela já não tem nada com o marido dela, sabe? Ela é uma pessoa que gosta do marido, sabe? Ela era apaixonada pelo marido, então, tipo assim, não, ela amava ele, ela cuidou dele, ela fazia tudo pra ele, por causa da debilidade dele, sabe? Mas fosse passando muito tempo e ela era uma pessoa jovem que começou a se sentir reprimida e sufocada por todas aquelas coisas que ela tinha que viver e não poder ter também tudo que ela poderia ter, né? Que ela gostaria de ter. Então ela começa a procurar casos extraconjugais para preencher alguma parte do que ela não tem mais. Então é isso, vai se desenrolar uma história por conta disso. Acaba tendo que essa história do amante da Lady Chatterley, e aí a gente tem toda a construção da história, que é muito mais sobre as questões sociais que o autor aborda e sobre as questões femininas que o autor aborda, né? Em questões de desejo das mulheres, que as mulheres têm desejo e tudo mais. E ele fala tudo muito abertamente. As cenas que tem de sexo, ele fala abertamente. Não é hot igual os hot de hoje em dia. Tem as cenas, mas não é nada muito pesado, muito gráfico, detalhadamente e tal. Mas ele fala as coisas abertamente, as palavras. O jeito que ele diz é muito aberto. Não é tentando florear para parecer bonito e tentar dar uma disfarçada. Não, ele fala tudo bem descrito, bem na cara, sabe? As palavras são assim, bem diretas. Então, eu acho que foi um dos motivos de ele ser censurado e tudo mais, né? Principalmente por conta das questões sociais que ele aborda e também as questões femininas, porque ele é muito sobre isso, sabe? É muito mais sobre isso do que sobre uma história de amor. Apesar de que toda a história é muito sobre tentar encontrar um conforto no meio do caos, sabe? É meio que sobre isso a história, pelo menos pra mim foi. Então, eu gostei demais dessa história, eu amei, eu me emocionei em várias partes com a Constance, porque ela passa esse momento difícil em que ela se sente presa e sufocada, e ela começa a ficar em depressão, e a gente vê isso na história, sabe? Pra mim, pareceu real, eu consegui me colocar no lugar da Constance do que ela estava passando, então pra mim foi mais forte, sabe, essa história. Eu consegui me colocar no lugar do personagem. Talvez não pra todo mundo vai ser impactante ou emocional algumas cenas, mas pra mim foi, sabe? Que ela se sentia desse jeito. Eu achei assim muito bom esse livro, muito bom, foi 5 estrelas e favoritado. Quero uma edição física pra ter na estante, passar minhas marcações, porque eu realmente amei. Eu marquei esse livro muito, sabe? Muita marcação no Kindle, muita marcação. Tem muitas frases e contexto que ele dá, né, sobre as questões da Inglaterra, sobre questões sociais, como indústria e trabalhadores, pobres e ricos, né, como as pessoas são vistas, né, as pessoas da classe alta veem as pessoas da classe baixa. Então é bem interessante, sabe? Eu gostei demais, eu gostei da escrita, eu gostei da construção. Não teve nada que eu não gostei desse livro, gente. Não tenho nada pra reclamar. Realmente, pra mim, foi 5 estrelas favoritado. Eu me emocionei, eu ri, eu fiquei com raiva, me deu várias emoções. Eu realmente amei esse livro. Tô animada pra adaptação, mas com medo do que pode vir por aí, né? Porque eu acho um livro que tem tanta coisa que eu acho que tem que ter na adaptação que eu não sei se vai dar muito certo, porque não sei se dá pra adaptar tudo isso num filme de 2 horas, sabe?
Vamos torcer pra dar certo. Os atores ficaram legais no papel. Tomara que interpretem bem também, né? Esses personagens. Porque a atriz de The Crown eu sei que é uma boa atriz, né? Vamos ver o que vai rolar. Depois eu finalizei, gente, Drácula. Eu peguei a edição física, mas a maior parte dele eu li no Kindle, né? Eu até mostrei pra vocês nos vlogs, porque essa diagramação vem muito até aqui, sabe? Na borda. E isso me incomoda. Se o nome vir até aqui em cima, assim, as palavras virem mais pra cima, eu não ligo. Agora, pro lado, me incomoda. E aí eu peguei no Kindle que eu tinha a edição da Antofágica e li. E eu amei mais uma vez. É uma releitura e virou um favorito mais uma vez, gente. Eu amei Drácula mais uma vez. E me deu vontade de rever o filme também. Pretendo rever o filme em breve pra poder ter a experiência completa, porque gostava do livro e do filme. E agora voltou a ser um favorito o livro. E vou rever o filme, porque o filme eu sei que é um favorito, né? Aquele elenco maravilhoso. 10 de 10, sabe? Então foi 5 estrelas favoritado. Depois eu li outro e-book, que foi A Maldição do Ex, que é o livro de outubro do clube, né? A discussão vai ser essa semana. E a gente leu A Maldição do Ex, né? Da Rachel Hawkins. E finalmente um livro de romance que eu realmente curti. Eu dei 4 estrelas. Ele conta a história de romance clichê, mas com uma pegada de bruxos, sabe? É sobre uma maldição. E tem a Vivienne e o Reese. Eles se conhecem na faculdade, acabam se apaixonando, mas eles não vão poder ficar juntos, porque o Reese vai embora. Ele tá prometido pra outra pessoa, né? Porque ele é de uma família tradicional de bruxos. E a Vivienne fica revoltada. E no meio de um surto de raiva pelo que ele fez e tristeza, ela acaba sem querer lançando uma maldição no Reese. E aí, 9 anos depois, o Reese tem que voltar pra cidade e a vida dele começa a desandar por conta disso. E aí, muitas coisas acontecem e eles vão ter que resolver essa questão aí da maldição. É muito legal, é muito divertido as questões mágicas dos bruxos e como funciona. É muito legal, gente. É bem aqueles filmes de Sessão da Tarde, sabe? Comédia romântica Sessão da Tarde. Muito bom. Tem várias referências a filmes também de bruxos, que também é muito legal. Os diálogos são divertidos. É um livro super curto, acho que ele só tem 300 páginas do e-book. E ele dá pra ler super rápido, sabe? Eu li em uma tarde, mas menos de 4 horas eu acredito que eu li esse livro. Foi muito, muito legal. Amei demais essa história. Foi divertido, foi o que eu queria, o que eu precisava, né, gente? Naquele momento, eu queria um romance assim, tava difícil de achar. E esse realmente me conquistou. Quero ler a sequência, né, que já saiu lá fora. A sequência ainda não saiu aqui no Brasil, mas pretendo ler quando sair. Talvez, se demorar muito, eu leia até em inglês, né? Mas provavelmente só ano que vem. E pra finalizar o mês de outubro, né? Que foi o mês do horror e mês temático, eu terminei lendo Iluminado, do Stephen King. E eu amei esse livro, gente. Foi 5 estrelas. Não consegui não dar 5 estrelas pra esse livro. Eu realmente gostei de tudo, não tem nada pra reclamar. Foi uma construção muito boa, sabe, desse livro. Ele foi muito bem construído. Ele não foi maçante demais ou acelerado demais, sabe? Ele foi na medida. E a história é muito interessante. A história do hotel, né? Que aqui é sobre um hotel assombrado. E o Jack e a família dele vão se mudar para esse hotel para cuidar do hotel no período que ele fica fechado por conta da neve. Não tem como ter acesso a ele. E alguém tem que ficar lá para controlar, né, as coisas do hotel para ele não pifar. Então... O Jack vai com a família dele lá, ele tá passando por um momento difícil, perdeu o emprego. Ele é uma pessoa que é alcoólatra, né? Ele parou de beber, mas ele tá ainda naquele processo de superar, né, o alcoolismo. E a família dele já não anda muito bem, estão tentando se recuperar do que aconteceu no passado e eles acabam indo pra lá. E, cara, hotel assombrado. Ou seja, nada de bom vai acontecer e o filho do Jack é um menino iluminado. É um menino que tem habilidades especiais, ele consegue falar pela mente, ele entende as coisas, ele sabe o que está acontecendo, mesmo sem estar no lugar. Ele tem habilidades especiais, que é o Danny. E o Danny é maravilhoso. O melhor personagem do livro é o Danny, entendeu? E Iluminado tem uma sequência, né, que é o Doutor Sono, né? É a sequência de Iluminado, então pretendo muito ler. Doutor Sono, tô pensando em pular ele pra frente, porque Doutor Sono foi um livro mais recente do King. E como eu tô lendo na ordem de publicação, talvez eu adiante a leitura de Doutor Sono, porque eu quero saber o que acontece. Amei esse livro, foi 5 estrelas, nada pra reclamar desse livro, li super rápido.
Muito rápido, gente. Muito rápido desse livro. Agora, para as leituras pendentes que eu vou continuar fazendo, eu vou continuar fazendo a leitura de Eldest, né? Eu tô mais da metade, já passei da metade dele. E eu pretendo ler, porque eu vou pegar Brisinger agora, no mês de novembro eu vou ler Brisinger também, então eu tenho que terminar Eldest. Por conta da ressaca, atrasou meu cronograma e eu não consegui terminar de ler esses livros a tempo. Então eu vou continuar lendo Eldest. E eu também tava lendo O Amigo Imaginário quando a ressaca me pegou, né? E aí desandou tudo. E eu tô na página 300 e ele tem 770 por aí. Quase na metade do livro, né? E eu tava fazendo bastante marcações, eu tava amando. Esse livro me deu medo, Iluminado não me deu medo, mas esse aqui me deu. No começo me deu medo, numas cenas aqui bem sinistras que tem nesse livro. Eu fiquei meio paranoica no dia. Então, tipo assim, foi um livro que eu tava amando, que tava sendo 5 estrelas até o momento que eu li. Então, tem grandes chances ainda de ser 5 estrelas, a não ser que a história de Zange, né? Não sei. Mas, e Eldest também eu tava lendo e tava gostando muito. E tá muito bom, Eldest. Muito, 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 muito bom. Também ia terminar O Nome da Rosa, gente, e não deu tempo. Com toda a questão do cronograma, desandou tudo. E agora eu tô dando prioridade pro livro de projeto, né? Que no caso aqui é Eldest, que eu preciso ler porque eu tenho que ler as sequências. E Amigo Imaginário eu quero finalizar porque tava muito bom, sabe? Muito bom. Então O Nome da Rosa vai ficar pra depois. E depois eu pego pra ler quando eu tiver um tempo. Mas também tava sendo muito bom. Mas ficou pra depois, né, gente? Fazer o quê? É isso, gente. Foram essas as leituras de outubro. Acabou que eu li bastante coisa, né? Eu pensei que eu tinha lido pouco por conta da ressaca. Acabou que eu li bastante coisa. Então eu leria muito mais se eu não tivesse pego ressaca por causa de Mistborn, né? No final das contas, eu li do começo ao fim 9 livros. Moby Dick eu finalizei e ainda tô com esses 2 em andamento. Então, assim, acabou que eu li bastante coisa no final das contas, né? Apesar da ressaca. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder minha notificação. Me segue nas redes sociais. Já leu um desses livros? Deixa aí nos comentários pra mim se você leu, se você quer ler. É isso, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo.